Bom dia, boa noite, boa tarde, queridas irmãs, graça e paz. Eu já começo a rir, né? Porque para mim é um desafio muito grande. As meninas que já me procuraram para poder gravar alguma coisa sabem, sempre eu fujo igual o Jonas. Mas enfim, Deus tenha me incomodado a vencer essa barreira e eu quero me propor a vencê-las. Não gosto de falar em público, não gosto de microfone, não gosto de. Eu brinco que na igreja me coloca para lavar vasilha, lavar banheiro, fazer qualquer coisa nos bastidores, descascar verduras, que eu gosto. Mas eu não gosto de ficar em evidência. Mas como as meninas, né, não é a primeira vez, gentilmente lembram de mim. Aí eu falei, não, dessa vez eu vou ter que vencer isso, né? Afinal de contas, a gente é uma serva do Altíssimo, nós somos menina dos olhos de Deus, e Ele, como Pai generoso, Ele nos capacita. A Ivete me pediu para poder falar sobre a minha experiência com o jejum. Eu morei na Bahia, eu sou mineira, mas eu morei na Bahia há muito tempo, e lá na Bahia, às vezes, a gente fazia jejum. Fazíamos jejum de 24 horas, mas em situações muito esporádicas. Era quando tinha vigília, após semana de oração, e era sempre muito bom. Eu dava conta. Eu fiquei muitos anos sem fazer jejum, sem participar de jejum. E o Espírito Santo já vinha me incomodando. Quando eu fui convidada pela nossa maravilhosa Dai a fazer parte, né, entrar no grupo do Dobre os Joelhos. E assim, a partir daí, irmãs, a minha vida realmente mudou. Eu já tinha um relacionamento especial com Deus, já tinha minha intimidade com o Senhor. Deus já vinha me trabalhando há muitos anos, né? Eu tenho 24 anos de convertida, mais ou menos, né? 24, 25 anos de convertida, Buda de prata já, né? E já vinha, né, nessa caminhada com Cristo. Mas sempre com muita coisa a ser trabalhada, ainda estou em construção, como eu sempre falo, né? Nas minhas oportunidades, eu sempre estou em construção, nós estamos em construção. A gente está aqui nesse mundo, né, para poder sermos moldadas, tratadas, em busca da santificação, em busca da eternidade, mas é um caminhar eterno, acho que a Dani falou sobre isso uma vez. E assim, participar desse grupo, para mim é como participar de uma família, de uma grande família. E o curioso que eu acho que, assim, que eu percebo, que apesar de estarmos distantes, eu me sinto muito íntima de cada uma de vocês. E quando surgiu, né, o grupo Propósito de Jejum e Oração, eu não hesitei, já entrei, né, no grupo de propósito automaticamente, porque foi uma coisa que ardeu em meu coração o desejo de participar. E assim, as minhas experiências têm sido marcantes, porque a gente vê que tem muito momento quando nós estamos no propósito de jejum, nos colocamos realmente à disposição de Cristo, de estarmos buscando a intimidade com Ele, né? Eu vejo muito o jejum, eu não gosto de ver o jejum como uma troca, né? Uma barganha. Ah, Deus, né? Eu sei que a gente tem que ter os propósitos, eu já fiz, mas eu prefiro ver o jejum, sentir o jejum como um tempo de restauração em minha vida, de intimidade, de aprofundar o meu relacionamento de intimidade com o Senhor e principalmente esvaziar de mim mesma para que Cristo possa crescer em minha vida. Então, minha experiência com o jejum tem sido maravilhosa, com essas semanas. Já aconteceu o tempo de eu não conseguir, né, no segundo dia, ou antes de terminar, né, na noite anterior de terminar, já esbarrei só nas 24 horas.
Mas, assim, o que eu mais quero compartilhar com vocês, irmãs, além da transformação que eu sinto que Deus tem feito em minha vida, na vida da minha família, é a distração que já me aconteceu. A gente sabe que a questão do jejum tem a questão física e a espiritual, mas eu já me distraí, sabe, espiritualmente. O meu esposo, ele ele tem um relacionamento bacana com o Senhor, ele lê a Bíblia todos os dias, a gente faz o culto doméstico, ele me acompanha na igreja, mas ele ainda não decidiu descer as águas, né? Sempre ele fala que vai chegar o tempo dele e eu preciso descansar no Senhor. E o meu esposo, volta e meia, ele me acompanha, não no jejum, mas nas orações de entrega. E no penúltimo jejum, eu me distraí e eu permiti que o inimigo me usasse, né? Porque a minha família me vê jejuando, eles não me acompanham, às vezes eles até falam assim, mas não faz isso, vai passar mal porque eu sou hipertensa e tal. Não, eu dou conta, eu estou sustentada pelo Senhor. Não se preocupem, que eles sempre ficam preocupados de eu passar mal, que eu já até passei, né? Mas é também normal. Mas, se não me engano, no último jejum, no penúltimo jejum, e sempre o meu marido tem participado da entrega comigo. Eu convido ele, vamos aqui, vamos nos ajoelhar, porque eu vou entregar meu jejum, ora comigo e tal. E ele sempre, de bom grado, se ajoelha, né? Isso aí ele sempre participa quando eu o convido. Às vezes ele escuta oração da madrugada e tudo. E aí, neste dia, eu falei com ele, vamos entregar o jejum comigo? Ele falou, beleza. E eu trabalho junto da minha casa, né? Meu trabalho é anexo à minha casa. Eu estava terminando de lavar umas coisas, organizar umas coisas, e surgiu um assunto bobo, bem assim, né? Que a gente não tropeça em montanhas, a gente tropeça, né, nas pequenas pedras. E surgiu esse assunto, a gente entrou numa discussão, foi horrível, né? A velha Cláudia voltou. E foi muito ruim, eu fiquei muito mal, que eu falei, meu Deus do céu, como eu estou sendo tola. No momento de entrega, eu tinha conseguido fazer as 48 horas, e no momento de entregar o jejum, eu simplesmente abri brecha para que o inimigo fizesse a festa na minha vida, no meu casamento, na vida do meu esposo. Ele ficou chateado, a gente almoçou amargurado, eu fiz aquela entrega assim, como diz meu pastor, meia boca, né? Porque aí, como diz, o espírito sai e entra a carne. Aí o espírito fala, ó, fica aí com sua carne, que eu tô fora. E foi muito triste, sabe? Eu fiquei muito chateada comigo mesma. Mas, enfim, nós somos humanos, nós erramos, nós somos imperfeitas. Mas, irmãs, o jejum tem sido maravilhoso na minha vida e na vida de muitas outras irmãs. Eu já tenho alcançado bênçãos, o mover de Deus, né? Já tive a oportunidade de ver o mover de Deus através de entrega de algum propósito. Mas fiquem atentas, desculpa, irmãs, fiquem atentas, né? Essa reflexão que eu quero deixar a respeito do jejum. Sacrificar a carne é possível, às vezes é difícil, mas é possível. Mas assim, eu sinto em todos os meses de jejum, e eu creio que muitas irmãs sentem também, a nossa luta não é contra a carne, né? A nossa luta é contra os principados e potestades. E realmente, né, o inimigo ele se levanta e ele quer nos derrubar, ele quer fazer com que a gente ache que é a carne, né, que está sendo fraca, que a gente não está dando conta por conta da carne, mas pode ser que aconteça realmente, né, que seja por conta da carne. Mas a gente sabe que a gente precisa continuar nos vestindo de toda a armadura de Deus e ficarmos firmes contra as ciladas do inimigo, do diabo, pois a nossa luta não é contra seres humanos, nem contra a carne, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo das trevas, contra as forças espirituais do mal das regiões celestiais. Então, por isso, nós devemos continuar vestindo toda a armadura de Deus para que possamos resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de termos feito tudo isso.
nós possamos nos manter firmes, nos cingindo com o cinto da verdade, nos vestindo com a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz, usando o escudo da fé, né, com a qual nós poderemos apagar todas as setas inflamadas do inimigo do mal que queiram atingir a nossa família, a nossa vida. Que nós possamos continuar usando, através desse jejum de adoração, de renúncia, nesse movimento todo, usando o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo no Espírito, em todas as ocasiões, com toda oração e súplica, tendo isso em mente, que nós estejamos atentas e perseverantes na oração por todos os santos. Amém? Isso é o que nós, né, conhecemos em Efésios, capítulo 6, a partir do versículo 10, né, todas nós conhecemos contra quem realmente nós estamos lutando, mas nós somos vencedoras em Cristo Jesus. Deus está com cada uma de nós, Deus está com cada uma de vocês, com as nossas famílias. Um beijo no coração de cada uma de vocês. Meninas, fiquem com Deus. Até a próxima, se Deus quiser. Consegui. Uhul!